Muito bem, boa noite a todos, salve Maria. A nossa aula de hoje se chama O Jogo dos Sete Erros, e como vocês veem, a ilustração que eu pus na capa é a Branca de Neve fascinada com a maçã que a madrasta ofereceu a ela. É uma historinha que vem do folclore alemão, de uma moça que era muito bonita e a madrasta tinha inveja dela. Ela se refugia com os anões na floresta, anões que trabalham nas minas. Todas essas histórias têm significados esotéricos importantes, mas aí o símbolo que nos interessa assim, para este começo é que depois a madrasta, que queria matá-la por ela ser mais bonita que a madrasta, por uma questão de inveja, vai encontrá-la e oferece uma maçã, e a maçã está envenenada. E justamente esse desenhinho aí, feito pelos estudos da Disney, que entendia bastante de coisas esotéricas, é este momento em que ela está olhando para a maçã, que é uma maçã que vai trazer a morte, mas que ela está olhando como para uma coisa muito desejável. E eu a usei então como símbolo da ficção. O que eu estou chamando de ficção? Estou chamando de ficção, seja literatura, sejam filmes de cinema, sejam filmes de televisão, sejam essas milhares de filmezinhos que hoje existem e que a pessoa normal acho que recebe talvez dezenas deles todos os dias, que eventualmente vão ser ceninhas ficcionais. Aí eu calculo porque eu, graças a Deus, meus amigos não me mandam essas coisas. Mas eu suponho que muitos deles sejam espécies de piadinhas e coisas assim. Então, todo aquele conteúdo, seja em livro, seja em vídeo, que não relata um fato realmente ocorrido, um fato da realidade, mas algo que foi construído, algo que é produto da imaginação humana, algo que foi inventado por alguém e seja foi escrito, seja foi transformado num elemento audiovisual de qualquer tamanho. A primeira coisa que eu gostaria de observar é que hoje nós vivemos mergulhados em ficção. E isso para nós parece natural. Uma boa parte das pessoas gasta vendo ficção, aquelas pobres pessoas, por exemplo, que veem novelas e que gastam a vida assistindo filmes, elas acabam gastando com isso, não sei, eu acho que muita gente gasta com isso 2, 3, 4 horas por dia. E sem contar os tais videozinhos que chegam no celular. Nós vivemos mergulhados em ficção. Eu trabalhei durante algum tempo no Banco do Brasil, por muitos anos até. E o meu horário sempre foi muito cedo, das 7 à 1. Então eu chegava junto com o pessoal da limpeza. Eu fazia um trabalho interno, eu ficava lá fazendo meu trabalho interno, e o pessoal da limpeza ficava ali em volta de mim, limpando o saguão. E elas conversavam, essas senhoras que faziam essa limpeza. E muitas vezes, ouvindo a conversa, eu percebi que elas discutiam problemas, se perguntavam, você acha que vai acontecer tal coisa? Você acha que tal pessoa, assim, não, eu não tenho confiança nessa pessoa. E depois eu percebia que elas estavam tratando de ficção, que elas estavam falando da novela, e que elas tratavam a novela como se fosse realidade. Então, todas as camadas sociais hoje vivem mergulhadas em ficção. Eu já vi muitas pessoas até, enfim, sérias, mas citando filmes como fonte de informação, como se aquilo que apareceu no filme fosse, sei lá, fato histórico, como se fosse uma coisa real. Esse excesso de ficção é muito prejudicial. A ficção em si não é absolutamente condenável. A ficção tem uma função. Aristóteles diz até que, sob certos aspectos, a ficção, ele está pensando principalmente em Homero,
a ficção é superior à história, pelo seguinte, porque a história trata do fato concreto, aquilo que realmente aconteceu. Enquanto que a obra ficcional, a Odisseia, por exemplo, ela é simbólica e por isso ela vai tratar do universal. Isso é a característica da obra literária e mutatis mutandis vai ser a característica de qualquer obra ficcional de grande porte, qualquer obra ficcional importante, qualquer obra ficcional relevante, vai trabalhar com o universal. Eu costumava dizer, dar um exemplo muito simples para os meus alunos na universidade, quando eu dava teoria da literatura. Na primeira aula, eu perguntava a eles, se eu chegar e disser a vocês, eu estou muito triste, o meu marido morreu, e isso para mim é uma dor tão grande que eu preferia ter morrido também. Eu perguntava, vocês se interessam? Claro, a gente se interessa. Chegando em casa, eu dava aula à noite, a maioria das pessoas que trabalhavam o dia todo, faziam faculdade com muita dificuldade, então eu perguntava, quando vocês chegarem em casa à noite, enquanto a mãe esquenta o prato de vocês no micro-ondas, vocês vão contar para elas? Vamos contar para ela. E o que vocês vão dizer para a mãe de vocês? Ai, mãe, sabe, tem uma professora na faculdade, professora de teoria literária, e hoje ela chegou e disse isso, aquilo. Então, o interesse de vocês é um interesse, então, pessoal, é porque a professora de vocês é o interesse pessoal. E vocês vão contar para ela, prestando atenção nas palavras que eu usei, ou simplesmente vocês vão relatar o conteúdo? Não, as palavras? Não, a gente vai contar o que aconteceu. Eu falei, então. Agora, quando a gente recita o soneto de Camões, e até hoje, recita desde o século XVI, alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive cá na terra sempre triste. E que conclui dizendo, se lá na altura etérea que subiste, memória desta vida se consente, pede a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo daqui me leve a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. O conteúdo é o mesmo, não é? O Camões está dizendo que a Dinamene morreu, e ele está tão triste porque ela morreu, que ele quer morrer também. Ele pede que ela rogue que ele também possa ser levado para o mesmo lugar que ela foi. E aí eu perguntava, quando se recita este poema, quando nós estudamos este poema, é porque nós estamos preocupados com a dor pessoal do Camões? Elas falavam, não. Ninguém está falando, coitado do Camões, morreu a Dinamene. Não. Quando nós recitamos isso, tem dois pontos que a gente pode ressaltar, e por isso é uma obra literária. O nosso interesse é universal. A poesia sobrevive, essa poesia sobrevive porque ela põe um problema que nós nos perguntamos, é verdade, existe um amor assim? Uma pessoa pode amar outra mais que a própria vida? Isso existe, isso é razoável, isso é um sentimento de um momento, isto perdura. Por um lado é universal. Segundo, por que persiste também? Pela forma. Porque um decassílabo, né? O decassílabo é muito... ele fica muito no ouvido, não é? Esse decassílabo com acento na sexta e na décima, alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive cá na terra sempre triste. Então, é a forma e é o problema universal. Então, a ficção, aí no caso, não, aí não é ficção, né, Dona Ivone? A Dinamene morreu, mas ele preferiu salvar o manuscrito dos Lusíadas do que ela. Então, parece que o amor era mais no poema do que na realidade. Mas, então, a ficção tem a sua função. A ficção universaliza. Quem é que usa a ficção? Que dá uma autoridade absoluta para a ficção? Nosso Senhor. Nosso Senhor, quando ele diz, o reino do céu é semelhante a uma mulher que perdeu
é uma dracma que ela pede, né? Que perdeu uma dracma e varreu a casa, etc, etc. E quando ela encontrou e chamou a vizinha, é verdade que há uma mulher que perdeu uma dracma? Não. Nosso Senhor está inventando uma historinha. E ele inventa para universalizar uma verdade e para uma outra coisa que a ficção também serve, para simbolizar algo. Por isso que Nosso Senhor começa todas essas parábolas dizendo: o reino do céu é semelhante. E essa função simbólica da ficção é extremamente importante. A ficção, normalmente, ela representa outra coisa. Então, a ficção facilmente universaliza. A ficção representa outra coisa. Ela não fala só daquilo que ela fala. Ela fala de uma outra instância de realidade. E é muito fácil absorver isso na ficção. Nosso Senhor, então, usa continuamente no Evangelho, quando ele conta também, saiu o semeador a semear a sua semente. É real? Ele está contando que ele encontrou com o semeador ontem, esse semeador tinha saído... Não, não, não. Não é. Ele está usando uma ficção simbólica para falar de algo que é universal, e ele está falando de uma outra instância de realidade. Então, a ficção não é má em si. A ficção tem a sua função. Mas notem uma coisa. Nosso Senhor, quando usa a ficção, ele usa a ficção muito conectada com a realidade. Ele inventa o fato, mas ele não inventa uma espécie de outro mundo, com outras leis, com outro modo das coisas serem. Esse é um aspecto importante. Ele está sempre falando de uma realidade superior, mas é uma realidade. Ele está sempre falando de uma realidade superior e de uma realidade comum para a gente, que é inventada. Não tem a mulher que perdeu a dracma, mas há dezenas de mulheres que perdem dracmas. Isso é um dado muito real, não é? Então é isso. A ficção não é má em si. Por outro lado, Deus nos fez para o real. É a realidade que é boa. Deus nos fez para agir no mundo. Então, embora a ficção em si não seja má, a pessoa gastar com ficção um tempo considerável da vida dela é uma enorme perda de tempo. Se ela faz isso só para se divertir, eu não estou falando de um professor de literatura, cujo trabalho é analisar obras ficcionais para explicá-las, etc, etc. Mas uma pessoa que gasta um tempo considerável da vida lendo só livros de ficção, vendo filminhos, vendo longa-metragem, ela perde muito tempo. Tanto mais que normalmente, quando é que a ficção é boa? Quando ela me ilumina, me esclarece ou até me move a vontade para a ação. Que é o que Nosso Senhor faz com as historinhas dele do Evangelho. Ele nos conta uma historinha para nos esclarecer sobre algo e nos levar a um certo tipo de atitude. Agora, a ficção, normalmente, ela tem uma outra função. A fuga da realidade é um dos aspectos da preguiça. E esses filmes, antes eram mais os livros, não é? A partir do meio da década de 50, cada vez mais os livros vão perdendo essa função e são os filmes que vão ganhando. Já vinham desde mais antes no século XX com o cinema, mas com a televisão isso vai se universalizar. Com a televisão nós vamos poder ter a idiotização a domicílio. As pessoas vão passando a, em vez de viver a vida real,
viver uma vida de mentirinha. Não é? Tem um professor canadense que fez um trabalho sobre a televisão e ele dizia: a televisão nos permite saber o que está acontecendo a 10 mil quilômetros de distância e ignorar o irmão sentado ao nosso lado. E é isso mesmo. As famílias foram destruídas pela televisão. Porque a partir do momento que tinha televisão, ninguém mais fala. Fica todo mundo olhando a telinha. E só existe amizade onde há conversa. A amizade, uma das coisas que a amizade exige é a comunicação. Onde não se fala, não pode haver amizade. Bom, então, são essas considerações breves sobre a questão da ficção e sobre o que trata esta aula especificamente. Sobre 7 erros que pais e educadores cometem sobre a influência da ficção sobre eles mesmos, sobre os filhos ou sobre os educandos de uma maneira geral. E eu vou então procurar analisar quais são esses erros e por que eles são erros. Por que as pessoas que pensam desse jeito estão enganadas? Porque é muito fácil os pais, a maioria dos pais tem alguma preocupação com isso. Há pais também que não têm nenhuma preocupação com o que os filhos leem, nenhuma preocupação com o que os filhos veem. São pessoas otimistas. Outro dia eu conversei com uma senhora, uma mãe que veio conhecer o colégio, e ela me dizia: eu tenho a impressão, eu me sinto muito esquisita, porque eu tenho a impressão que os pais das coleguinhas das minhas filhas estão todos loucos. Então, existem esses pais que absolutamente não se preocupam com nada do mundo, não temem nenhuma... Acham que as crianças podem ter acesso a absolutamente tudo, que isso não tem problema nenhum. Mas não é a maioria. A maioria dos pais tem alguma preocupação com aquilo que as crianças vão ver, com aquilo que as crianças vão ver. Mas esses pais, muito frequentemente, o que eles pensam? Eles pensam que toda ficção, filme, livro, que não ofende diretamente o 6º mandamento, é inofensiva para as crianças e para os jovens. E pode ser proporcionada sem nenhuma preocupação. Eu muitas vezes já ouvi: não, eu não deixo meu filho ver qualquer coisa. Eu só ponho para ver desenho. Os desenhos parecem gozar de uma imunidade. Isso é uma coisa que a gente ouve muito. Ou, não, ele só vê o Discovery Channel, acho que é assim que chama. Enfim, mas as pessoas então têm um pouco essa impressão que a única coisa que pode prejudicar uma criança ou um jovem, um adolescente que vê um filme, que lê um livro, é se houver alguma coisa assim diretamente contra um mandamento, principalmente contra o 6º mandamento. Por quê? Porque as coisas contra os outros mandamentos não parecem e efetivamente não são tão aliciantes. Não é que, por exemplo, não é porque eu vejo alguém roubar que necessariamente eu tenho vontade de roubar. Mas tudo aquilo que é referente ao 6º mandamento, como toca a nossa própria carne, mais facilmente, digamos, o mal se transmite. Não é? Mesmo para adultos, a moral católica proíbe ver cenas atentatórias ao 6º mandamento. Proíbe ler livros que tenham esse tipo de coisa. Então, calculem. Caiu 99% da possibilidade de ver filmes e ler qualquer livro, porque é muito difícil alguma coisa que não tenha nada disso. Mas, enfim, como nós vamos ver depois, os pais estão enganados. Não é apenas aquilo que atenta diretamente contra o mandamento, especificamente contra o 6º mandamento, que pode prejudicar as crianças. As crianças podem ser prejudicadas por muitos outros aspectos da ficção, que nós vamos procurar examinar mais tarde.
Um segundo erro muito comum é as pessoas serem muito ingênuas a respeito dos objetivos de quem lhes proporciona a ficção. De quem faz os filmes, de quem faz as novelas. O mundo é uma guerra. As pessoas que se julgam menos ingênuas pensam que a Rede Globo e todos esses grandes potentados das comunicações, eles estão ali para ganhar dinheiro. Claro, há pessoas que estão interessadas no dinheiro. São as pessoas desimportantes, que entendem mal o mundo. Não é que eu quero dizer que a Rede Globo não quer ganhar dinheiro, é óbvio que a Rede Globo quer ganhar dinheiro. Mas também o dinheiro está a serviço de outra coisa. A guerra que há no mundo é uma guerra de ideias, porque a guerra que há no mundo é uma guerra pelas almas. Em última instância, tudo no mundo é a luta de Deus, Nosso Senhor, para salvar as almas e do demônio para perdê-las. Quanto mais alto as pessoas estão colocadas, mais elas entendem a guerra por aquilo que ela é. Tem um grande empresário francês, cujo nome infelizmente eu não vou me lembrar, talvez Schroeder, mas acho que não é assim não. Mas enfim, ele não é difícil de achar porque ele é o dono do Le Point. O Le Point, para os mais jovens, é uma revista importante francesa, uma espécie de Veja francesa. Isso, o Nouvel Observateur é bem mais à esquerda, é socialista, o Nouvel Observateur oficialmente socialista. O Le Point não, o Le Point é uma coisa de centro, como a Veja, que oscila, mas uma coisa de centro-esquerda. Uma revista de muito difundida, muito lida, etc, etc. Esse senhor tem a seguinte frase: o ser, esse é o grande inimigo. Então esse senhor que publica revistas com pornografiazinha leve, que nem a Veja, e a história lá de entrevistas com políticos importantes, umas críticas de cinema, esse tipo de coisa, mas ele sabe pelo que ele está lutando. O ser é o grande inimigo. Então, pensar que a ficção, sobretudo a ficção infanto-juvenil, tem por objetivos apenas o entretenimento e não é portadora de ideias, é uma grande ingenuidade. A grande luta no mundo é pela conquista das inteligências. De uma certa maneira, pela destruição das inteligências. Quanto mais se fizer com que as pessoas não sejam capazes de observar a realidade e tirar conclusões, quanto mais se fizer com que as pessoas não sejam capazes de pensar, de raciocinar, mais fácil é comandá-las. Mais fácil é levá-las para onde se quiser. Então, toda peça de ficção que passa na televisão, que tem alguma importância, ela tem uma ideia que a comanda. Às vezes isso vai ser muito imperceptível, mas vai estar lá. Vocês vejam, por exemplo, uma coisa assim, que provavelmente as pessoas que liam os livros naquele tempo não pensavam. Existe em literatura uma teoria criada na Universidade de Constança chamada teoria da recepção. A teoria da recepção é de raiz fenomenológica, portanto má filosoficamente, mas ela tem aspectos interessantes, porque como ela cuida do fenômeno, ela analisa bem o fenômeno. Então, ela sempre vai analisar como uma obra literária é recebida. Então, tem uma coisa que se chama horizonte de percepção, que analisa
onde é que está o sujeito que lê a obra e como a obra vai ser percebida em diferentes épocas. E como coisas que, digamos, eram importantes no momento em que elas foram escritas, quando a obra é lida 100 anos depois, passam desapercebidas. Então, agora eu estou em dúvida, eu não me lembro se é o Yaus que comenta isso no livro ou se é o Starobinsky que comenta na introdução. Mas um dos dois, ou Yaus ou Starobinsky, comenta isso. Acho que é o Yaus, acho que está no corpo do livro isso. Que havia, no século XIX, um grande interesse por redução da natalidade. Tem aquelas teorias, né, do Malthus, toda aquela bobajada sobre PAPA e APG, etc, etc. Então havia um grande interesse em reduzir as taxas de natalidade. Então, que os romances do século XIX, sempre que eles são escritos por pessoas importantes, que sabem qual é o jogo do momento, as pessoas têm poucos filhos. O que absolutamente não refletia a realidade da época. Tem, por exemplo, um autor que eu estudei especialmente, o Júlio Diniz, é um autor português do século XIX. E, claro, em Portugal, no século XIX, o normal, ainda mais que ele fala, normalmente os romances dele, uma parte deles, pelo menos, se passa no campo. Normalmente no campo as pessoas em Portugal tinham muitos filhos. A minha mãe, que é da década de 20, é de uma família de 9 irmãos. E isso de jeito nenhum era uma exceção. Isso era o padrão na aldeia dela, ainda na década de 20. Muito mais no tempo do Júlio Diniz. Todo mundo nos romances do Júlio Diniz são 2 irmãos, 2 irmãs. Se a gente vai ler a Jane Austen, todo mundo, no século XIX, nos romances, as pessoas têm poucos filhos. E esse autor comenta. Isso é porque esse era o projeto. Tem também uma pesquisa de uma universidade inglesa que fala das novelas, onde chega o Sinal da Globo, analisa o Sinal da Globo e a queda de natalidade no Brasil. Agora não me lembro mais, acho que na década de 80. Eu tenho todas as referências, se alguém quiser depois pedir por e-mail, pode pedir. Mas o fato, porque nas novelas as pessoas têm muito poucos filhos, isso vai influenciando a população. Então eu dou esses exemplos de livros, né, mas tudo que é importante tem ideias por trás. Tudo é feito para transmitir ideias. A guerra no mundo é pelas ideias. E a ficção tem um papel importantíssimo nisso. Nós vamos ver por quê. Um terceiro erro, que se comete com muita facilidade, é pensar que as ideias de uma obra ficcional aparecem naquilo que é explicitamente afirmado ou negado. Aquilo que é explicitamente afirmado ou negado é o menos importante em matéria ideológica. O mais importante é aquilo que fica subjacente. É aquilo que vem expresso através de símbolos. Os símbolos é que captam as inteligências de uma maneira que é muito eficiente, porque gera muito pouca reação. Então, é preciso saber ler nas entrelinhas para ver o que é que uma história de fato quer dizer. Tem um autor americano chamado Halsall, que tem vários livros sobre essa questão de como a ficção muda as ideias das pessoas, como a ficção troca as convicções das pessoas sem que elas se deem conta. No começo, pelo menos os livros que eu tenho dele são livros mais de teoria, depois o Halsall se dedicou muito a analisar a literatura do Victor Hugo. Então, tem vários livros dele de estudo da literatura do Victor Hugo desse ponto de vista
da argumentatividade da ficção. Como é que a ficção argumenta? Como é que a ficção troca as convicções? Mas, num dos livros dele, que infelizmente eu não me lembro o nome, ele põe uma citação de uma escritora americana, que foi embaixadora na Europa, era amiga da Rosalind Roosevelt. E ela diz: eu fiquei comunista lendo A Cabana do Pai Tomás. Eu não sei como foi que isso aconteceu, mas a verdade é que eu não era comunista até ler esse livro. E lendo esse livro, eu fiquei comunista. Ninguém vai dizer que A Cabana do Pai Tomás é um livro comunista. É um livro que teve uma importância enorme na abolição americana, muito mais do que todos os argumentos. O romance A Cabana do Pai Tomás criou um movimento de massa a favor da abolição, o que sempre ajuda os que conduzem as massas. Mas ela ficou comunista lendo A Cabana do Pai Tomás. O Marx dizia que o Dickens era mais útil para a Revolução do que todos os sociólogos, contando aquelas historinhas de chorar do Dickens. Então, vai procurar socialismo explícito nas obras do Dickens? Não tem. Em nenhum momento ele defende o socialismo. Pode procurar, não está lá. Mas Marx diz que ele fazia mais pela revolução do que os outros que tratavam de revolução. Então, não é só o que o texto diz que tem importância. Frequentemente, o que o texto diz tem pouca importância. É o que ele ensina sem dizer que é bem importante. E vocês vão se perguntando aí, por quê? Qual é a importância disso que o texto ensina sem dizer? Vão se pondo a pergunta para quando nós formos responder, ela esteja um lugar preparado para ela. Um outro erro que os pais cometem muito frequentemente é que é principalmente aquilo que se ensina explicitamente que forma as mentalidades e modela as ações. Isso não é verdade. Não é verdade no relacionamento dos pais com os filhos. Se o pai, por exemplo, diz para o filho: você não minta. Mas o filho vê que quando convém, o pai mente. Aquilo que o pai disser, não minta, vai ter muito pouca importância. Se o pai diz para o filho que ele não deve ser preguiçoso, mas o filho vê o pai não cumprindo os próprios deveres, o implícito. As crianças aprendem os valores dos pais, não pelo que os pais dizem, mas pelo que os pais fazem. E acontece uma coisa, isso também é verdade para a ficção. A ficção, ela forma uma mentalidade. Eu conheci uma menininha espertinha, bonitinha, que assistia muitos filmes na televisão, filmes americanos. É uma bobagem o que eu vou contar. Mas ela, naquele tempo no Brasil, não havia cafeteiras de vidro. E aí a menina uma vez pegou um pote de mel. Sabe os potes de mel que a tampa tem um cabinho? Então ela brincava com as bonecas dela e ela usava aquilo como cafeteira. É um nada, né? Mas a menina estava fascinada por esse modo de ser americano. Aquele potinho de vidro que lembrava a cafeteira de vidro que ela via no filme e que no Brasil não tinha. Aquilo para ela era o símbolo de todo um modo de vida. Ela estava encantada com aquela vida americana, de todo um ambiente que os filmes da década de 60, isso era
cedo na década de 60, que os filmes da década de 60 criavam. É claro que todo o resto que tinha no filme, todo o naturalismo que tinha no filme, todo mundo era muito bonzinho, ninguém rezava. Ninguém é igreja, nem a igreja protestante, mas as pessoas não tinham pecado original. Elas eram muito boazinhas, todo mundo era muito bonzinho. Então, claro que tudo isso vinha junto com a cafeteirinha de vidro. Era todo um modo de ser, em que para os padrões brasileiros, por exemplo, daquele tempo, havia muito mais liberdade. Adolescentes saíam juntos, rapazes e moças, e não tinha problema nenhum. Nunca acontecia nada de errado. Então, tudo isso, não havia uma propaganda. Vejam o nosso modo de vida, imitem-nos, imitem este modo de vida. Não havia nada disso. Tudo isso ficava implícito. Não é só o que se diz que ensina. Há todo um modo de ser que pode ser muito fascinante na ficção. Toda uma vida que é construída, que pode ser muito fascinante. Um outro erro que os pais cometem, muito, é que as mais ideias que o texto ficcional aqui, texto em sentido lato, que texto quer dizer tramado, né? Que a trama ficcional possa ter, não influencia as mentalidades das crianças. Isso não é verdade. Não basta dizer, olha, filhinho, vê esse filme, mas olha, isso aqui está errado, viu? Olha, pode ler esse livro. Ah, mas isso aqui está errado, viu? É a mesma coisa que você dá um pouquinho de bolo, com um pouquinho de arsênico para o seu filho. Fala, olha, amor, come esse arsênico, mas olha, arsênico faz mal, viu, amor? Mas come. O fato de saber que está errado, porque todo o fascínio daquilo continua lá. O bolo com arsênico, acho que tem pouco gosto, né? Tem um pouco de gosto de pêssego. É arsênico que tem gosto de pêssego, né? Agora eu não sei se eu estou confundindo o veneno, mas enfim, tem lá. O bolo vai continuar gostoso. O filminho vai continuar gostoso. O livro vai continuar gostoso. E junto com o gostoso entra o veneno. Então, pensar que basta dizer isto está errado para que a coisa deixe de ter influência é mentira. A coisa continua tendo influência. Se vocês ficarem vendo os filmes, vai influenciar vocês. Vocês vão mudar de mentalidade. Não tem nada que dê tanto tédio de rezar e da vida como a ficção. Eu posso falar de carteirinha, porque eu era uma garota viciada em leitura. No meu tempo não era tanto a televisão, em televisão também eu era viciada, mas em leitura eu era completamente viciada. E a vida era a coisa mais sem graça do mundo, porque aquela vida dos livros que era gostosa, a vida de verdade era muito chata. E isso me fez muito mal, mas muito mal, muito mal, muito mal. Tanto mais que meus pais não tinham ideia das coisas que podiam estar em livros. Eles tinham pouca ideia da maldade humana. Eram pessoas simples, que tinham estudado pouco. Nunca tinham lido maus livros. Então eles não sabiam o que tinha nos livros. A menina estava lendo, estava bom. É bom ler. Mas a ficção dá um grande tédio da realidade. E dá um verdadeiro horror de rezar. Muita ficção, sabe como que parece ficção? Sabe criança que fica comendo aqueles salgadinhos amarelos mal cheirosos?
Quem come aquilo, come aquilo, come aquilo, come aquilo, não tem vontade de comer comida. Não é porque aquilo é vazio, não tem proteína nenhuma, aquilo de fato não alimenta, mas tira o gosto pela alimentação. Essas coisas, a ficção, sempre sem esquecer as ressalvas que eu fiz. Alguma ficção inteligente, interessante, em alguma medida, faz parte de uma boa formação. Mas não essa pletora de ficção de baixa qualidade que a gente tem hoje e de alta ou de baixa qualidade, esse excesso absoluto que nós temos hoje. Isso, de fato, prejudica muito as pessoas. Bom, e, claro, as más ideias entram junto. Não adianta a pessoa pensar, não, eu já sou adulto, para mim isso não faz mal. Faz mal. As más ideias entram. Há um fascínio muito grande. A ficção, justamente porque ela muito facilmente excita a imaginação, ela muito facilmente apaga o senso crítico. Quando eu estou vendo um filme, quando eu estou lendo um livro, eu mudo a minha perspectiva. O erro número 6, então, é que os heróis da ficção não se transformam em modelos de vida para crianças e adolescentes. Se transformam, sim. E eu pus aí, só como símbolo, esse bebê como super-homem, mas não é o super-homem que é o mais perigoso. Claro, há crianças que se atiram pelas janelas, mas são crianças mais... Enfim, não é toda criança que é tontula, que acha que de fato vai voar se atirar pela janela. Mas modelos de ação, modos de resolver os problemas, e isso sim tem uma influência enorme. Modelos de rebeldia. Até eu tenho um amigo que uma vez, há muito tempo atrás, levou as filhinhas no cinema. Naquele tempo acho que ele tinha 2 só. Hoje ele tem 8. Mas ele tinha 2 e levou as 2 meninas dele no cinema. E era, enfim, era um desses filminhos que a Disney faz para corromper as crianças. Talvez uma dessas princesas idiotas, eu não saberia dizer qual. Não saberia dizer qual. Mas diz que lá num certo momento, alguém dizia, falando com os pais, eu te odeio. E esse pai ficou muito impressionado quando no dia seguinte ele deu uma ordem qualquer para a menina mais velha e ela repetiu no mesmo tom para ele, eu te odeio. Coisa que a menina nunca tinha dito, nem fazia parte, digamos, do vocabulário familiar. Mas a partir daquele momento a menina tinha aprendido que dá para dizer eu te odeio para o pai quando ele fala para a gente fazer uma coisa que a gente não quer. Então ele ficou muito impressionado com isso. Aristóteles diz uma coisa muito verdadeira, que é que o homem ama imitar. De fato, 90% de tudo que nós fazemos por imitação. Como é que nós aprendemos a comer? Por imitação. Como é que nós aprendemos a andar? Por imitação. Como é que nós aprendemos a falar? Por imitação. Nós estamos sempre imitando. Toda a nossa roupa é imitação. Nós vamos imitando uns aos outros. Tudo, uma parte enorme da nossa vida é imitação. As coisas que a gente compra, não é? A gente tem ideia de comprar um computador porque a gente viu que alguém comprou um computador. A gente compra um celular porque alguém comprou um celular. A gente está sempre imitando. A vida é uma grande imitação. E isso nos dá prazer. O homem ama imitar. Então, a questão dos modelos que são apresentados é extremamente importante, ao contrário de que alguns possam pensar. E, portanto, o erro número 7, que é a conclusão, o mau comportamento do meu filho, as más ideias que o meu filho tem, não tem nada a ver com aquilo que eu permiti ou incentivei que ele lesse e assistisse.
caiu do céu. Não, não é. Claro, todo mundo tem pecado original. Nós somos bastante maus por nós mesmos. Mas a ficção, nessa terra ruim que nós somos uma terra, eu sempre costumo dizer que nós somos todos do mesmo material, e é material estragado. Há a graça de Deus que nos eleva e que nos possibilita fazer o bem, e mais ainda do que isso, nos torna participantes da própria natureza divina. Mas, pela nossa natureza, para nós o que é fácil é o mal, é o errado. Nessa terra ruim que nós somos, a ficção põe muitas sementes que germinam. Então os pais têm muita responsabilidade. É preciso tomar muito cuidado com aquilo que fornece às crianças. É muito comum que os pais sejam muito cuidadosos com a bebida, com a água, com a comida. O que eu vou dar para o meu filho do ponto de vista físico? Esquecendo que não só de pão vive o homem. Quando o nosso Senhor diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, aí nosso Senhor está falando especialmente da fé. Mas é porque também da inteligência. É mais importante vigiar o que se põe na inteligência de uma criança do que aquilo que se põe na boca dela. Porque o que a gente põe na boca dela pode eventualmente prejudicar a saúde do corpo. E o pior que pode acontecer nessa matéria é uma criança vir a morrer, o que é uma grande tragédia. Mas se ela morrer de morte física, são só alguns instantes. Aquilo que a gente põe na inteligência dela pode dar para ela uma morte eterna. Se ela aderir ao mal das coisas que existe em muitas obras de ficção, isso pode afastá-la de Deus, aproximá-la do mal e fazer com que ela venha a se perder. Isso é uma coisa muito mais grave do que matar um filho com veneno, por engano. Então os pais precisam pensar bastante nisso, pensar bem na responsabilidade que eles têm. Então, por quê? Por que a ficção ensina tanto? Como é que a ficção consegue fazer isso? Todo mundo não sabe que é mentirinha. Por que todo mundo, sabendo que é mentirinha e que aquelas coisas não aconteceram de verdade, nem acontecem de verdade, muitas vezes são coisas impossíveis de acontecer, não só não aconteceram efetivamente, porque tem algumas histórias que não aconteceram, mas enfim, poderiam ter acontecido. Mas uma boa parte das histórias a que as crianças têm acesso hoje, não só não aconteceram, como nunca poderiam acontecer. Não é? Por que elas funcionam? O professor Márcio Moisés, que foi professor de literatura há muito tempo na USP, agora é muito idoso, eu não sei, deve ter mais de 90 anos, que eu saiba ele continua vivo, eu não ouvi falar da morte dele, mas enfim, é uma pessoa de muita idade mesmo, especialista em literatura portuguesa, mas também, enfim, especialista em literatura. E ele dizia o seguinte: todo romance recria o mundo. O que ele quer dizer com isso? Que a obra ficcional, ela cria um universo que funciona daquela certa maneira. Eu dou um exemplo bem simples. Não vamos pegar um romance, vamos pegar uma história de criança. O Chapeuzinho Vermelho. Vocês já repararam que o Chapeuzinho Vermelho se move num outro universo que não é o nosso? Ela se move num universo em que um lobo come uma pessoa e depois se abre a barriga dessa pessoa, do lobo, e a pessoa sai viva. Ela vive num universo em que um lobo veste a roupa de uma velha e vai para a cama. Em que um lobo fala com a criança. Em que a criança não distingue as feições da avó das feições do lobo. É um outro mundo. Mas na hora que a gente está contando a história,
gente mesmo que está contando a história e a pessoa que está ouvindo a história aceita as regras desse novo universo. Não é verdade que é assim? Sempre que a gente lê uma história, ou sei lá, vê um filme, a gente aceita as regras daquela obra ficcional. Ali é assim. É isso que o Machot quer dizer quando ele diz todo universo recria o mundo. Até uma coisa mal... O que eu falei? O universo, né? Todo romance recria o mundo. Uma outra coisa boba. A Branca de Neve foge, uma moça que era muito bonita, né? Diz a história. E aí ela vai morar onde? Com 7 homens. Is it likely? É normal que uma moça vá morar com 7 homens na floresta. Ah, mas é que eles eram muito bonzinhos. Tá, onde é esse lugar que tem esses 7 homens muito bonzinhos? Mineiros. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Gente rude. Não eram 7 querubins altivos e alados, eram 7 filósofos com altíssimas ideias sobre a castidade. Não. Não eram. Ainda que fossem, não é? Mas, puxa, é tão normal, né? Porque todo romance, toda obra ficcional recria o mundo com as suas próprias regras. Então, e aquilo que aparece como uma espécie de realidade, a qual o leitor adere sem crítica, porque contra fatos não há argumentos. Na historinha, é fato que... Eu estou dando exemplos muito tolos, mas só para vocês entenderem o conceito. Na historinha é fato que o lobo comeu a vovó e depois o caçador foi lá, abriu a barriga da vovó, a vovó saiu. E pronto, continuou vivendo. Seca, é verdade, seca. É verdade. Nem molhou a roupinha, né? Com a roupa limpa. Na historinha, isso é verdade. Eu estou dando um exemplo bobo, para vocês pensarem na ficção que vocês conhecem. Por isso eu também gosto de falar da Branca de Neve que vai morar com 7 homens. Porque toda ficção é assim. Ela põe as regras e você aceita as regras. E é fácil quando você aceita as premissas, você aceita a conclusão. Tem um autor de novelas da Globo, que eu não sei o nome, eu acho que eu o cito numa outra aula, mas ele está dando uma entrevista para aquelas páginas amarelas da Veja, e eles estão comentando que ele é um autor de muito sucesso e tal, não sei o quê. Ele falou, mas eu já tive os meus reveses. Ou o próprio entrevistador fala, não, mas tal novela foi mal. Ele fala, é mesmo, mas é porque eu cometi um erro. Eu cometi um erro. Desde o começo, eu mostrei que tal pessoa, eu não lembro mais o nome da novela, nem nada, mas eu mostrei que aqueles 2 personagens eram homossexuais. Isso gerou muita rejeição no povo. Mas aí eu aprendi, na tal outra novela, não. Eu pus os 2 lá morando juntos, que nem 2 estudantes. Então, normal, né, 2 estudantes morarem juntos. E aí, eles eram bons filhos, super amigos de todo mundo, gostando de ajudar. E aí, o povo foi se apaixonando por eles. E aí, lá pelo capítulo 100, eu falei, gente, esqueci de contar uma coisinha, eles são homossexuais. Mas aí todo mundo já gostava tanto deles, que aí passou fácil. Então, é isso, ele criou um mundo lá, pôs nesses 2 personagens que ele queria valorizar todas as qualidades, eles não tinham defeitos. E aí, e além disso, eles têm mais uma qualidade. Olha, essa aqui. Tá certo? Ficou claro? Tá claro, Edília? Tá? Tá dando para seguir bem? Eu pus com alguma hesitação eu pus isso aqui,
porque é uma coisa de que se falou tanto, se falou também lá na sede, então até eu ouvi falar, porque eu nunca sei nada dessas coisas de mídia, mas isso aqui até ouvi falar. É um filme chamado... Acho que Como Eu Era Antes de Você. Mas ele pretende contar uma história real de um rapaz que fica paraplégico, e aí contrata uma mocinha para cuidar dele, e aí eles vão ficando muito amigos, etc, etc. E no final, porque ele tinha dito para os pais dele, eu não aguento essa vida, em 6 meses eu vou me matar, acho que ele vai para outro país, se não me engano, para essas coisas que tem na Holanda, né, suicídio assistido, e a moça fica um pouco tentando convencê-lo a não, mas aí ela acaba percebendo que se ela ama ele mesmo, é para ela deixar ele fazer o que ele quer, e aí o filme termina assim, o rapaz se matando. Uma pessoa me contou que a história real, o rapaz não se mata. Acho que é isso. Bom, mas enfim, então é isso. E... diz que o filme tem uma fotografia fantástica, o rapaz é bilhardário, então os ambientes são todos lindos, todos maravilhosos. A mocinha era uma pessoa que estava precisando muito trabalhar, e aí ela arruma esse emprego, e os dois são lindos, e os dois são perfeitos, e aí ele vai convencendo ela que de fato o bom é isso, o bom é ele se matar. Como é que ele vai ser paraplégico? Imagina, uma coisa, ou tetraplégico, acho que ele é tetraplégico. Como é que ele vai ser tetraplégico? Isso é um absurdo, etc, etc. E pessoas que são contra a eutanásia, no filme elas são levadas por esse encantamento. Isso quebra o ser contra a eutanásia dela. Parece que nesse caso era isso mesmo que tinha que acontecer. As coisas vão sendo conduzidas de uma maneira. E por que então, qual é esse segundo ponto pelo qual a ficção ensina? Porque ela nos leva docemente. A pessoa não se sente atacada nas suas convicções. Ela simplesmente está assistindo uma história. Essa história foi assim. A pessoa está ali apenas para fruir, para receber, para se divertir. Ela baixa completamente a guarda. Então, isso... reiterado, repetidamente, a pessoa vai absorvendo as ideias que lhe que se quer transmitir. Não esqueçam do autor de novela da Globo. Ele tinha um projeto, ele sabia do que ele queria convencer as pessoas. Então ele falou, não, errei, desse jeito que eu fiz eu não convenci bem, eu preciso fazer de outro jeito. É claro que esse filme aqui, até alguns anos atrás, a gente estava conversando sobre isso, vários amigos e tudo, e eu falei, olha, o próximo ponto do projeto deles é incesto. Garanto que daqui a algum tempo os filmes vão ser sobre incesto. E aí, o ano passado, um amigo me escreveu falando, Dona Ivone, lembra que a senhora falou numa aula, assim, que a próxima coisa iam ser filmes sobre incesto? Este ano, no festival, não sei se era no de Veneza, acho que era no Festival de Veneza, que é um dos mais importantes, sei lá, ele me falou, de 8 filmes finalistas, 6 são sobre incesto. Porque é o próximo ponto do programa. Na Holanda já tem partido que defende o incesto. Então, eles têm um programa. As pessoas que mandam no mundo têm um programa. A ficção é parte importante do modo de aplicar o programa. Tem um exemplo histórico. No século XIX, em 1830 teve 1832, acho que acabou a Guerra Civil em Portugal, e o liberalismo ganhou. Os liberais pegaram o poder pelas armas. E aí tem um autor, o Alexandre Herculano, que é um dos que pegou em armas para defender o liberalismo, vai ser um dos 2 introdutores do romantismo em Portugal. O romantismo em Portugal é introduzido pelo Alexandre Herculano e pelo Almeida Garrett.
E aí os dois, acabada a guerra, largam as armas e vão começar a escrever. Romance, teatro, poesia, escrevem. E o Herculano comenta, terminada a guerra, nós tínhamos o poder político, mas nós não tínhamos as mentalidades. Então nós precisamos começar a escrever para captar a mentalidade do povo, porque a maioria do povo era contra o liberalismo. Vai ser através das obras de ficção que eles vão captar as inteligências. Então, a ficção é uma parte importante desse programa. Uma outra razão pela qual a ficção ensina é porque ela utiliza símbolos. E os símbolos são muito abrangentes e, ao mesmo tempo, muito fluidos. Eles acabam penetrando muito na nossa inteligência e de uma maneira muito sutil. Nós não percebemos bem o que está acontecendo. É como a autora lá americana que ficou comunista de ler A Cabana do Pai Tomás, mas não sabe como isso aconteceu. E é isso, porque os símbolos vão nos pegando. Quando o Marx diz também do Dickens, que ele fazia mais pela revolução do que os sociólogos, é por causa disso, porque é tudo simbólico. É toda uma série de símbolos que criam uma certa realidade que nos capta e nós somos como enredados. Nós somos capturados sem ferimento. Não dói. Então, por isso também a ficção é muito eficaz. Porque na ficção é fácil criar certos personagens que vão ser muito simpáticos. E aí o leitor passa a se identificar com esses personagens simpáticos, a torcer pelos personagens e a adotar seu ponto de vista. A igreja, por exemplo, proibiu a leitura do Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Por que proibiu? Porque a história é uma história fascinante e é sobre vingança. É sobre alguém que planeja longamente uma vingança e que a vai executando ao longo assim de décadas. E sempre na hora que ele vai se vingar, ele faz a pessoa saber: isso aqui está me acontecendo porque eu fiz aquilo pro fulano lá atrás. E é impossível ler o livro e não torcer pela vingança. Não adianta você ser católico, você saber que vingança é um pecado grave, por isso que a igreja proibiu o livro. Porque ele defende a vingança, mas não é porque tem lá uma teoria sobre a vingança. Não, a vingança deve se executar mesmo por causa... Não é um tratado filosófico, é uma história e fica todo mundo do lado daquele que se vinga. Ele sofre uma série de injustiças inacreditáveis. E aí depois, tudo é elaborado com tanta inteligência, ele vai se vingando tão inteligentemente, e aquelas pessoas que foram tão más vão sendo tão castigadas, que fica todo mundo torcendo pela vingança. Isso que o Alexandre Dumas sabia fazer muito bem no escrito, ele sabe fazer muito bem com os filmes, para ideias muito mais, digamos, audaciosas e contra a natureza do que a vingança. Por fim, uma última razão pela qual a ficção ensina é que ela facilmente define, sem definir explicitamente, padrões universais, porque ela se aproxima do discurso epidítico. Eu já expliquei isso mais de uma vez, mas vou explicar de novo, que talvez ainda não tenham ouvido. Aristóteles, aqui quando eu falo discurso, não é o discurso que a pessoa faz na assembleia, é todo tipo de texto. Aristóteles diz que existem 3 tipos de texto: o texto legislativo, o texto jurídico e o texto epidítico. O texto legislativo trata do futuro, não é? Todo texto legislativo, toda vez que a gente vai fazer uma lei,
Mas não só lei na Assembleia. Vamos combinar que hora você vai dormir, filho. Vai ser estabelecida uma lei. Vamos combinar se vai ter também chocolate no café da manhã ou só café. Se debate, se analisam prós e contras, etc. E sempre quando se legisla, está se falando do futuro. O texto jurídico trata do passado. Todo texto de julgamento é sobre o que aconteceu. Não é tanto julgamento lá no tribunal, como, puxa, quem foi que raspou o carro? Não, bem, acho que não fui eu, porque eu, quando pus na garagem, eu saí por aquele lado, eu vi, não estava, tal. Enfim, todo texto jurídico é sobre o passado. Aristóteles comenta que esses dois textos são altamente argumentativos. Se apresentam razões, contra-razões e se busca uma conclusão. Um lado está procurando convencer o outro. E que existe um terceiro tipo de discurso, que ele chama de epidítico, que é o discurso laudatório. Por exemplo, para um general que venceu uma batalha, ou para um benfeitor da pátria. Então alguém, normalmente um orador solitário, ele não tem interlocutor, ele fala sozinho, vai lá e vai elogiar. Esse aqui é um grande general, porque ele venceu os nossos inimigos. Com um exército de apenas 10 mil, ele conseguiu vencer 100 mil e hoje ele volta vitorioso para a pátria. Aristóteles diz que esse é o menos argumentativo dos discursos. Perelman, que é um estudioso moderno, tem um livro famoso chamado L'Empire Rhétorique, ele diz que Aristóteles aí se engana, que o discurso epidítico é o mais argumentativo dos discursos, porque ele convence com mais facilidade. Por quê? Primeiro, que não tem debate. E o que parece? Que aquela pessoa está simplesmente lá elogiando alguém que fez uma coisa boa. Porém, quem é que decidiu que a coisa é boa? Quem elogia. Assim como ele diz, apenas com 10 mil homens ele conseguiu vencer 100 mil, ele podia dizer, ele levou toda a nossa juventude para a morte. Dos 10 mil que ele levou, voltaram 1.300. Ele acabou com o nosso futuro. O que adianta dizer que nós somos vencedores se nós destruímos a nossa própria pátria? Mas, quando a gente está ouvindo esse tipo de coisa, a não ser alguém que já esteja muito prevenido, a gente aceita o discurso epidítico como ele vem. O orador no discurso epidítico, ele decide o que é bem e o que é mal. A mesma coisa acontece na obra ficcional. Quem está fazendo decide o que é bem e o que é mal. Até, puxa, é uma bobagem, né? Mas está cheio de história em que o rato é o bom. Quem é de nós que quer ratos em casa? Mas um dos personagens mais simpáticos do século XX, o Mickey, é um rato. O rato é uma das coisas mais abjetas e nojentas que tem na natureza, não é? Mas todo mundo acha o rato uma gracinha. Isso é por causa da ficção. A ficção cria padrões de bem e de mal sem gerar polêmica. Por isso ela é muito convincente. Por isso ela é muito perigosa. Seria isso que eu teria. Está claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, padre. Que conselhos a senhora daria para que os pais pudessem fomentar um ambiente em casa que fosse contrário à má ficção? Contrário à má ficção. Então, acho que é o seguinte, tem duas coisas que se pode fazer. Pois não. O padre pergunta que conselho se poderia dar aos pais que queiram criar em casa um ambiente contrário à má ficção. Tem algumas coisas um pouco gerais. Em primeiro lugar, é preciso conversar muito.
Hoje em dia se conversa pouco com as crianças, como geral, não é? Bom, claro, é preciso desligar televisões, tablets, essas coisas, tudo isso aí deve ser desligado. De preferência, televisões jogadas no lixo. Isso que deve se fazer, é a melhor coisa para fazer. É preciso, desde sempre, a mesa do jantar, almoçar, são poucas famílias que conseguem almoçar juntas, mas pelo menos a mesa do jantar, conversar muito. Falem de vocês para os filhos de vocês. Contem da vida de seus pais, contem das suas experiências de crianças. Conversem com os filhos, conversem muito. É muito bom também que os pais leiam para os filhos. Não é fácil encontrar livros bons, mas é bom que os pais, quando os filhos não podem ler, que os pais leiam com eles, mas sempre lendo, conversando, lendo, comentando o que está escrito, procurar o que houver de boa ficção, o que for possível encontrar de melhor, e, por fim, e para isso a pessoa mesmo tem que aceitar esse conselho, ir se acostumando a introduzir leituras não ficcionais. Tem narrativas, padre, biografias, por exemplo, narrativas de viagens. Não quer dizer que a ficção tem que ser completamente banida, mas não pode ser exclusiva. A ficção tem que ser moderada e a leitura incentivada. Então é muito bom ler coisas que não sejam de ficção. Diga, pois não, mais uma pergunta. Uma pessoa aqui perguntando, Dona Ivone, mesmo lendo livros de boa qualidade, o que seria aconselhável quantitativamente para a rotina de leitura? Bom, aí depende de cada pessoa, não é, filha? Tem que repetir a pergunta. Estão perguntando se para livros bons, o que seria aconselhável como rotina de leitura? Bom, para mim é inconcebível um dia em que não se leia nada. Completamente inconcebível. Isso me parece uma vida anômala, não ler nada. Quanto a pessoa vai ler depende muito dos deveres dela. Não é? Uma pessoa católica, por exemplo, deveria estar sempre lendo um livro de vida espiritual, ou de teoria, ou uma biografia de um santo. Se ela pode ler muito pouco, digamos que é uma pessoa ocupadíssima, como costumam ser, por exemplo, mães de muitos filhos. Pelo menos uma página. Que a pessoa esteja sempre lendo algo. Aí vai depender muito. É muito difícil dizer quanto é razoável. Depende dos outros deveres da pessoa. Uma pessoa que pudesse se dedicar à leitura séria por 2 horas, seria muito bom. Se ela pudesse ler por 2 horas todo dia, uma leitura de fato boa, não só ficcional, mas uma leitura de estudo mesmo, seria uma coisa excelente. Enfim, talvez mais do que 2 ou 3 horas, só se for uma pessoa que faça isso de fato profissionalmente, não é? Mas aí é muito difícil dizer. A pessoa tem que... É muito bom ter um plano de vida. Uma das coisas que Santo Inácio fazia questão, no final dos exercícios, a pessoa saía com um plano de vida. Uma programação, em que ela dizia, ela programava em que hora eu vou rezar, em que hora eu vou ler, em que hora eu vou cumprir tais e tais deveres. Isso eu recomendo muito. É muito bom todo mundo ter um plano de vida e incluir nesse plano de vida as boas leituras. Porque aquilo que a gente não programa para fazer, a gente não faz. Tudo que é importante a gente programa. Ninguém deixa para comer quando der. Todo mundo marca as horas de comer. Tem outra coisa. Pois não. A literatura infanto-juvenil seria uma máscara para a perversão das literaturas clássicas? Ela está perguntando. E o que poderia, a princípio, para o leitor pai incipiente, definir uma diferença entre elas? Então, dizer assim que a literatura toda infanto-juvenil é uma marca para a prevenção da literatura clássica me parece muito generalizante, mesmo porque também não é toda a literatura clássica que é boa.
Literatura clássica é uma coisa, é um termo muito vago. Então, tem muita coisa que está nos cânons e é péssimo, né? Um pai incipiente, quer dizer, um pai que não tem muita experiência com livros, né? Eu acho que tem que pedir conselho. A melhor coisa é pedir conselho. Falar com pais menos novatos e pedir indicações de leitura, falar com pessoas que possam ajudar. Sempre na vida, está dito, né, em algum lugar que o homem que confia em si mesmo confia num louco. Então, pedir conselho é uma das melhores maneiras de adquirir sabedoria em qualquer campo. Aí tem outra pergunta aqui. Gostaria de pedir a Dona Ivone uma lista ou alguns exemplos de leitura que não seja prejudicial para a saúde mental e espiritual das crianças. Então, eu sempre recomendo às pessoas que pedem isso, que elas escrevam para o Colégio São Mauro, para coordenacal@saomauro.org.br, porque a nossa coordenadora já tem uma lista, pelo menos com as leituras que nós recomendamos no colégio. Então, digamos, é um ponto de partida. Não quer dizer que não possa haver outras coisas que nós ignoramos, mas, enfim, pelo menos é um certo ponto de partida. Tem outra pergunta também. Ao retirar das crianças a ficção dominante, especialmente a televisão, não corremos o risco de deixá-los alienados? O que quer dizer alienado, né? Alienado é entregue a outro. Eu acho que nós corremos muito mais o risco de deixá-los alienados, deixando-os entregues à ficção dominante. Aí é que de fato eles estão alienados, entregues a outro que nós não sabemos quem é. Porque quem é que sabe bem quem é que está manipulando tudo isso? O que quer dizer ser alienado? É não conhecer todos os personagens de todos os joguinhos, de todos os desenhos animados? Que mal isso faz. Não é? Eu me considero uma pessoa assim, eu estou bem no mundo, graças a Deus. Nunca me faltou nada, eu estou bem no mundo. A maioria imensa dessas coisas eu ignoro, não me faz falta nenhuma. Então não me parece que isso seja um risco, não. Porque o outro a quem nós temos que entregar as crianças é Nosso Senhor. No fundo, é isso que importa. E dá perfeitamente para ser pessoas de cultura e ignorando a maioria desses ídolos com que as pessoas gastam o tempo hoje em dia. Mais alguma coisa? Sim, a literatura fantástica representa um ramo forte de consumo moderno, não somente em livros, mas nos filmes e nas mídias como os jogos. Como lidar com aquilo que é fantástico, sem ao mesmo tempo excluir a criança, o lúdico ou a criatividade? Então, o fantástico não tem nada a ver com a criatividade. Essa ideia vem do romantismo. O romantismo precisava criar... O romantismo foi um grande divulgador da gnose. Eles tinham um projeto de divulgar a gnose para uma camada grande da população. Um dos meios que eles vão usar vai ser a literatura infantil. É o romantismo que vai usar a literatura infantil. Tem um livro chamado A Gnose da Literatura Portuguesa, que o autor diz uma coisa muito interessante. A gnose trata do mundo noumenal, quer dizer, do mundo divino, da divindade imersa nas coisas, do mundo fenomenal, que é esse mundo que a gente vê, que é falso, que é ilusório, que é só uma capa para a divindade, e da porta. O estudante de gnose se concentra na porta. E, frequentemente, os livros para crianças, os livros de ficção para criança, do que eles vão tratar principalmente? Dessa passagem entre os dois mundos. Essas coisas são feitas para criar na criança uma mentalidade dessas ideias, que existe um mundo oculto, um mundo que é o mundo real e um modo de passar entre os dois. Então, a imaginação
A principal coisa que a gente precisa fazer com a imaginação, para a doutrina católica, é controlá-la. Isso absolutamente, dando cultura para a criança, não vai lhe faltar criatividade. O que falta justamente é conteúdo. O que a gente precisa para as crianças principalmente é conteúdo. E a criatividade, ela tem alguma coisa a ver com a imaginação, muito a ver com a inteligência. Quanto mais compreensão, mais capacidade de gerar o novo. Então não é preciso dar irrealidade para as crianças, para que elas sejam criativas. Pelo contrário, quanto mais a realidade a criança conhecer, mais ela vai ter capacidade de gerar coisas, de produzir o novo. Então, essas coisas são mitos românticos. A imaginação é a louca da casa. Ela precisa mais que tudo de controle. O que nós precisamos desenvolver bastante nas crianças é a inteligência e a vontade. Isso sim, que precisa ser muito educado. Tem uma outra pergunta. A obra de Monteiro Lobato é recomendável? De jeito nenhum, completamente comunista. A obra de Monteiro Lobato é recomendável? Não, ela absolutamente não é recomendável. Ele era muito comunista e isso... Todo o projeto de literatura infantil dele é para levar as crianças ao socialismo. Isso é explícito. As personagens, a única personagem que tem religião, por exemplo, é a tia Anastácia, que é sempre apresentada como a negra, porque o Monteiro Lobato era evolucionista e, por causa disso, extremamente racista. Então, porque ela é negra e ignorante, ela tem religião. A Dona Benta, que é a personagem que sempre sabe que tem razão, é completamente cética. Ataca a igreja violentamente, ataca todo o poder constituído. As crianças, por exemplo, tem um episódio em que eles chegam num lugar, tem um tal pó de pirlim-pim-pim, e o tal do pó de pirlim-pim-pim, quem tiver aquilo não está sujeito a nenhuma lei da natureza, diz o Pedrinho, que é um dos personagens. E aí, então, com o pó de pirlim-pim, eles vão para a lua. Eles chegam no lugar, eles não sabem onde eles estão. Então, tá todo mundo, tá a tia Anastácia, que é a cozinheira, estão vários deles lá, e aí o Pedrinho fala, puxa, agora a gente não sabe onde está, a gente não sabe onde está, como é que tem? Ele falou, já sei, vamos fazer uma votação. Assim como na Terra se decide quem vai ser o presidente por voto, vamos votar. O que a maioria decidir é. E aí eles votam, você, narizinho, eu acho que é a Lua. E você, eu acho que é a Lua, eu acho que é a Lua. E aí até a Anastácia fica apavorada, ela fala, nossa, como é que a gente está na Lua? Porque se eles tinham decidido por maioria que era a Lua, então era a Lua mesmo. Então Monteiro Lobato é péssimo. Absolutamente não recomendável. A leitura individual também foi um fator para a diminuição da natalidade e para a ascensão das obras românticas do século XIX? Não creio. Acho que... Assim, o que ela quer dizer com a leitura individual? Se as pessoas lendo essas obras ficaram influenciadas, eu não conheço o estudo comprobatório. Creio que não há nada de estatístico. Mas certamente, pelo menos esse era o objetivo deles. Deve ter tido o seu efeito. Pelo menos ficou chique ter poucos filhos. Aliás, os movimentos contra a natalidade na França começam no século XVIII. No século XVIII, entre a nobreza francesa, já era feio ter muitos filhos. Os pais de Santa Teresinha nasceu em 1874, morreu em 1800, não, ela morreu em 1800, puxa, agora eu esqueci as datas de Santa Teresinha. Ela morreu com 24 anos... em 1900 e... agora eu não consigo lembrar, acho que é 74. 1874 ela morreu, né? Não, claro, 1800. Mas enfim, eles tiveram 11 filhos, dos quais 5 sobreviveram. Eles eram uma exceção, chamavam atenção pela quantidade de filhos na França do século XIX. Tem outra pergunta. É interessante ler em família, em voz alta ou em roda com os alunos? É interessante, faz bem.
E principalmente também porque isso pode ser pretexto de conversa. É sempre muito bom ler em família, assim. E conversar sobre aquilo que se lê. Só isso, Vera? Acabou? Então tá bom. Então tá bom. Boa noite a todos. Muito obrigada. Salve Maria.